Olá, meus amigos, boa noite. Vamos dar continuidade à análise deste meu livro, o livro Direito Tributário. Lembrando que nós já fizemos a análise do primeiro capítulo, nós falamos sobre os conhecimentos gerais, os conceitos iniciais que são fundamentais para que você estude o direito tributário brasileiro. Depois nós falamos do capítulo 2, tivemos duas lives tratando do capítulo 2 do livro. Uma falando dos princípios constitucionais tributários, outra falando das imunidades tributárias. Princípios e imunidades tributárias são, na realidade, limitações constitucionais ao poder de tributar, que são que corresponde ao capítulo 2 do meu livro. Tem muita jurisprudência a respeito da matéria. Claro que em duas lives a gente não exaure a matéria, mas eu apontei o caminho das pedras, quais são os pontos a que vocês devem dar mais atenção e expliquei alguns desses temas para vocês. Então hoje, conforme já foi anunciado, chegou a vez de nós tratarmos do capítulo 3 do livro, trazer esse guia de leitura do capítulo 3 do livro, que é um capítulo que trata de competência tributária e legislação tributária. Esse capítulo é essencial para que você consiga estudar bem o resto da matéria, né? Porque esses conceitos que vocês vão estudar dentro de competência e legislação, esses conceitos vão permear todo o livro, todo o estudo do direito tributário. E nesse contexto é que a gente vai explicar a matéria, trazendo alguns exemplos até de outros capítulos, para que você consiga entender como funciona o direito tributário brasileiro, sabendo bem do tema competência e do tema legislação tributária. Em primeiro lugar, quanto à competência tributária, eu faço uma distinção, que inclusive nós temos. Boa noite, doutora magistrada ou promotora, seja bem-vinda de volta, né? Esteve na última live, muito bem, participou bastante, obrigado pela presença. Então, nessa última live, né, nós falamos desses assuntos e agora a gente está entrando em crédito e lançamento, em competência tributária e legislação tributária. Quando você vai no capítulo 3, item 3.1, eu faço uma diferenciação que é fundamental para se entender a terminologia competência tributária, separando-a de competência para legislar sobre direito tributário. Preste atenção no seguinte: a Constituição Federal traz uma repartição de competência entre os membros da federação, tanto de competências administrativas para prestar serviços, para executar certas políticas, quanto de competências legislativas, para legislar sobre certos assuntos. E no tocante à competência legislativa, existem basicamente duas técnicas de repartição de competência: a repartição horizontal e a repartição vertical. Quando eu falo em repartição horizontal, eu peço que você lembre, por exemplo, imagine uma prateleira de livros de direito. Direito tributário, direito civil, direito penal, direito empresarial. Então você vê os livros horizontalmente dispostos. A Constituição diz, olha, o livro de direito civil, quem escreve é a União sozinha. O livro de direito penal, a União também escreve sozinha. O livro de direito tributário, a União escreve junto com o Estado, e os municípios escrevem algumas coisas. Então, você vai separando os assuntos horizontalmente. Isso é repartição horizontal de competência, dizer quem é que legisla sobre cada ramo de direito. Só que, dentro de cada ramo de direito, no tocante àqueles em que vários entes podem legislar ao mesmo tempo, porque vejam, direito civil, só quem legisla é a União. Tanto é que vocês já devem ter visto várias decisões do Supremo Tribunal Federal ou de tribunais inferiores dizendo que aquelas leis municipais tão boas, né, que a gente gostaria que valessem de verdade, aquelas leis que dizem que quem for a um shopping não vai ter que pagar estacionamento nos municípios que fazem isso, essas são todas declaradas inconstitucionais. Porque legislar sobre esse assunto é legislar sobre direito civil, e o livro de direito civil só a União escreve. Mas em tributário, União legisla, estados legislam, Distrito Federal legisla, os municípios precisam criar seus impostos, legislam. Então você vai ter que ter dentro do ramo de direito tributário uma divisão de competências também, mas é dentro daquele livro. Dentro daquele livro, quem vai legislar sobre o geral, quem vai legislar sobre as especificidades. Olha o gesto que eu fiz, o geral lá em cima e o detalhamento, as especificidades, mostrando que é uma repartição vertical de competência dentro da mesma matéria. E aí se aplica o artigo 24 da Constituição. E eu estou falando dessa repartição vertical
porque direito tributário entra exatamente nessa seara. Artigo 24 da Constituição diz quais são os assuntos sobre os quais União, Estados, DF podem legislar concorrentemente. Atenção que os municípios não estão ali listados, mas a Constituição lá no artigo 30 diz também que os municípios podem legislar sobre assuntos de interesse local. E claro que o município tem interesse local contra seus tributos. Mas vamos lá. Então a União legisla sobre normas gerais, os estados legislam sobre normas específicas, adaptam essa legislação federal às suas necessidades, suplementam essa legislação federal. Isso você estuda lá em direito constitucional, vale para todos os ramos de direito, inclusive para direito tributário. Então, quando a União dispõe sobre normas gerais em matéria tributária, ela está fazendo isso, mas não está criando seus tributos. Ela está dizendo o que é crédito, o que é obrigação tributária, o que é lançamento, quais são os prazos de prescrição, de decadência. Isso é legislar sobre direito tributário. Essa é a competência para legislar sobre, com a repartição vertical. Esta competência, ela tem uma diferença marcante para o que a gente chama de competência tributária. Cuidado para não misturar a terminologia. Competência para legislar, dispondo sobre direito tributário, e a competência tributária é o poder de criar tributos. A União vai ter sua competência para criar seu imposto de renda. A União vai ter sua competência para criar seu IPI. Só que os estados vão ter competência para criar seu ICMS. Com um detalhe, os estados vão criar o ICMS, mas sem desobedecer às normas gerais que a União editou para todos os tributos, inclusive alguns para o próprio ICMS. Então, quando vocês virem falar em competência tributária, vocês estarão diante de uma expressão que significa o poder dado pela Constituição para que os entes federados criem seus tributos. Lembrem que a Constituição não cria nenhumzinho sequer, nenhum tributo. A Constituição atribui competência e essa competência é indelegável. Se um ente não exercer tal competência, o tributo não vai existir. Grande exemplo, o Imposto sobre Grandes Fortunas teve sua criação prevista pela Constituição Federal, no artigo 153, inciso 7º, certo? Mas até hoje ele não foi criado. As grandes fortunas estão muito bem representadas no parlamento, né, e não deixam criar. Agora, em tempos de pandemia, muitos estão falando em criar o tributo e tal. Mas ele está lá, nunca foi criado. O fato de ele não ser criado não autoriza ninguém a criar no lugar da União. Aí você que conhece bem direito tributário está dizendo, Ricardo, o que você está falando é bem óbvio. É bem óbvio para quem conhece bem direito tributário. Porque quem não conhece bem direito tributário e conhece bem direito constitucional, e aí é o problema, preste atenção, a parte mais importante de tudo que eu falei até agora é o que vai vir agora, tá? Quem não conhece bem, confunde a competência para legislar sobre direito tributário com a competência tributária. E no tocante à competência para legislar sobre direito tributário, eu citei lá o artigo 24 da Constituição, que todo mundo que estuda para concurso deve ter memorizado os parágrafos. Aí se diz no âmbito da competência concorrente, onde está o direito tributário, a União se limita a legislar sobre normas gerais, os estados legislam sobre suas especificidades, aprender suas necessidades, suplementam essa legislação federal, mas se diz, se a União não editar normas gerais, os estados exercerão a competência legislativa plena. Então, se faltar a norma geral da União, o estado legisla sobre tudo. O estado assume a possibilidade de legislar sobre o geral e específico, para atender a ele mesmo, né? Ele vai falar de geral e específico, de tudo. Isso vale em direito tributário, mas vale no tocante à competência para legislar sobre direito tributário. Não vale para a competência tributária. De forma que a União não legislou criando o imposto sobre grandes fortunas. Mas nenhum estado pode dizer, então eu vou exercer a competência legislativa plena. Não, porque isso não é competência legislativa, é competência tributária e essa é indelegável. Não se delega nem pelo passar do tempo, não prescreve, quem tem a competência não deixa de tê-la. Um dia, se a União quiser criar um tributo, ela poderá criá-lo, como cogita criar nesses tempos, né? Mas os entes federais jamais poderão tocar nesse tributo. Vejam como é diferente da competência legislativa. A competência tributária é privativa. E vejam, existem lá na Constituição, lá no artigo 23, salvo engano, aparecem lá competências privativas da União para legislar sobre certos assuntos, como direito civil. Mesmo na competência privativa, em que só a União pode falar sobre o assunto, há um parágrafo no dispositivo que diz que a União pode, a competência é dela, mas se ela quiser, ela pode delegar aspectos específicos dessa matéria
para que os estados legislem. Por exemplo, lá em direito do trabalho, a Constituição diz que compete à União privativamente legislar sobre direito do trabalho. Nenhum ente federado pode escrever uma linha sobre direito do trabalho, salvo se a União delegar. E a União delegou, editou uma lei complementar e autorizou os estados a, dentro do direito do trabalho, estipular pisos salariais diferenciados, maiores que o salário mínimo, claro. Então, os entes passaram a poder legislar sobre esse assunto só nesse aspecto. Mas vejam só, competência legislativa, quando ela é privativa da União, a União, se quiser, delega um pedaço, um aspecto específico. Quando ela é concorrente entre União, Estado, DF, municípios, se a União não edita as normas gerais, os Estados exercem a competência legislativa plena, Estados e DF. Mas a competência tributária não tem nada disso. Ela é indelegável. Inclusive, isso é dito expressamente no artigo 7º do Código Tributário Nacional. A competência tributária é indelegável. Agora, lembrar, o que a gente chama de competência, que é realmente, absolutamente indelegável, sem exceção, é esse poder de criar. Mas a chamada capacidade tributária ativa, o que é a capacidade tributária ativa? O poder de cobrar o tributo. Então, um ente federado que tem competência para criar o tributo, edita a lei e cria. Agora, ele pode delegar para outras pessoas jurídicas de direito público o poder de cobrar esse tributo. Por exemplo, durante um tempo, algumas contribuições para a Seguridade Social, que a União criou, quem cobrava era o INSS. Tem gente que fala, mas o INSS é a União. O INSS é outra pessoa jurídica, é uma autarquia da administração indireta. É uma pessoa jurídica de direito público. Então o INSS recebeu a delegação da capacidade tributária ativa, a capacidade de figurar no polo ativo da relação jurídico-tributária. Ok? Então, capacidade tributária ativa pôde ser delegada e assim foi feito. Agora, competência, claro que a União não poderia delegar para o INSS o poder de criar um tributo. Afinal de contas, o INSS não edita lei, né? O tributo é criado por lei. A União também não poderia delegar para o município o poder de criar o ITR. Mas a própria Constituição prevê a delegação da cobrança. Quem já estudou ITR sabe que os municípios que assim quiserem, o ITR, o Imposto Territorial Rural, é o Imposto Federal. Mas os municípios que quiserem, eles podem firmar um convênio com a União e eles começarem a cobrar, fiscalizar, arrecadar, ficam até com o dinheiro todo arrecadado. Eles têm a capacidade tributária ativa quando aderem a esse convênio, mas não tem capacidade, competência tributária, porque o tributo continua sendo criado pela União. O Fabim 2016, Fabim, né? Pergunta qual a diferença do livro de 2019 para o livro de 2020. Aí são, se você olhar na nota da primeira edição, se você olhar, eu aponto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 itens do livro que foram alterados. Basicamente, o que a gente teve de alteração foi evolução jurisprudencial, decisões novas de STF e STJ, algumas poucas mudanças legislativas. A emenda constitucional da reforma da Previdência, ela também trouxe impacto em direito tributário. Então, basicamente, são novas decisões. Se você tem a edição de 2019 e não tem a 2020, eu aconselho que você dê uma entrada no site da editora e veja. Eu acredito que a nota da edição está lá colocada, ou na livraria mesmo, tire uma foto lá dessa página da nota do autor e veja aquelas alterações para você avaliar se são suficientes para você pensar em adquirir a nova edição ou se você pode correr atrás analisando a jurisprudência. Mas são várias mudanças, porque a cada ano a gente faz todo um apanhado legislativo jurisprudencial para que a gente trabalhe na preparação para a prova de concurso público. Eu costumo dizer que quem se prepara para concurso público se prepara com retrovisor e para-brisa, né? Você tem que ter o retrovisor para olhar o que passou, vendo o que já foi cobrado, porque as bancas se repetem. Mas a gente tem que também ter o para-brisa, olhar para frente e prever o que é que vai cair. Então vem uma novidade, eu sinto que aquilo ali tem uma relevância grande, eu já faço as alterações apontando como aquilo pode ser cobrado nas provas de concurso. Muito bem, nós diferenciamos competência tributária da competência para legislar sobre direito tributário. Isso é o que consta da primeira parte desse capítulo 3. Capítulo 3.1, no item 3.1, a gente trata dessa diferenciação. E dentro dessa competência para legislar sobre direito tributário, eu quero chamar a atenção para vocês, uma atenção especialíssima, um dos pontos mais cobrados em prova de concurso público, disparadamente. Você tem que estudar com muito carinho o item 3.1.1,
que é dividido em 3 subtópicos, esse item grifem 3.1.1 é o item que espelha com exemplos de jurisprudência o que diz o artigo 146 da Constituição Federal. O artigo 146 da Constituição diz que cabe à lei complementar, aí citam-se 3 assuntos. 3 assuntos. E aí eu vou dizer como você estuda isso, preste atenção. Que aí você vai acertar um monte de questão de prova. 3 assuntos. 2 deles, se diz diretamente o nome do assunto, é fácil de entender. Aí se fala, primeiro, dispor sobre conflitos de competência em matéria tributária. O que é isso? Como é que poderia haver um conflito de competência e a lei complementar resolver? É porque a Constituição diz qual é a competência de cada ente para criar tributo, mas em alguns casos, a maneira como a Constituição estabeleceu a competência pode gerar briga entre os entes, gerando dúvidas sobre quem pode cobrar o tributo. O exemplo clássico disso é quando o cara tem um imóvel, que está na área urbana do município e ele utiliza esse imóvel para uma destinação rural. Planta grama, bota umas vaquinhas lá para pastar, planta uma goiabeira para extrair goiaba. Certo? Surreal, mas acontece. Né? Estou dando um exemplo bem tosco. Mas acontece. Então o cara tem um imóvel em área urbana com destinação rural. A Constituição só diz, compete à União instituir o imposto sobre propriedade territorial rural e compete ao município instituir o imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana. Então você poderia pensar, peraí, qual é o critério para que eu diga que um imóvel é urbano, para estar sujeito ao IPTU, ou rural, para estar sujeito ao ITR? Vejam que são possíveis 2 critérios. E esses 2 critérios, usando um ou outro, a solução sobre quem pode cobrar tributo sobre esse imóvel que eu acabei de citar é oposta, é diametralmente oposta. Você pode usar o critério da localização e simplesmente dizer, se estiver em área urbana, o imóvel urbano está sujeito a IPTU e ponto final. Se estiver em área rural, ele é imóvel rural e está sujeito ao ITR e ponto final. Nesse caso aí, o imóvel que se tem em área urbana com destinação rural seria tributado pelo IPTU. Mas você poderia utilizar a destinação. Imóvel urbano que tem destinação urbana, imóvel rural que tem destinação rural. Nessa segunda hipótese, quem cobraria o tributo sobre esse imóvel seria a União, porque o imóvel seria rural por ter destinação rural. Bem, poderia gerar um conflito. Daqui a pouco está o quebra-pau. A União com um determinado município dizendo, olha, eu cobro ITR, e o município, não, quem cobra aqui sou eu, IPTU. Então, quem é que vai resolver isso, dado que a Constituição não resolveu diretamente? Uma lei complementar que vai dispor sobre esse conflito de competência. Certo? A lei complementar que fez às vezes essa lei complementar foi o nosso Código Tributário Nacional. E inclusive essa história é uma das mais curiosas, gerou uma jurisprudência mais interessante do STJ. Me permito fazer um parênteses aqui para explicá-la, até porque é uma das mais cobradas em prova. O que acontece? Se você olhar para o Código Tributário Nacional, vai ver que o legislador adotou o critério da localização, dizendo que compete ao município cobrar IPTU sobre imóvel localizado em área urbana. Está em área urbana, acabou. Mas vejam, dizer só isso não seria suficiente, porque começaria a haver uma dúvida. O que é a área urbana? Até onde vai a área urbana? Eu tenho um grande amigo lá em Campina Grande, Martins, que hoje até a cidade já aumentou de tamanho, mas eu costumava dizer que o imóvel dele, a casa que ele morava, era praticamente a última casa da cidade. Depois dela vinha o mato, e depois do mato estrada para outros locais. Imagine que um local desse, tem lá, aquele imóvel está claramente em área urbana, depois mato e estrada, depois 1 quilômetro depois aparece uma casa. Aquilo aí já é área rural? Ou 2 quilômetros depois, ou 3 quilômetros depois, você olha a estrutura para dizer se é rural ou urbana, vejam, tem que ter um critério. Tem que ter um critério. Aí, para evitar conflito de competência, dispondo sobre conflito de competência, o CTN diz, quem define sua área urbana é o município. O município tem área urbana e rural, ele que diz por lei qual é a sua área urbana. Mas vejam, que mesmo isso poderia continuar a gerar conflito. Porque poderia acontecer todos os municípios dizerem, então eu digo o que é para cobrar imposto? Cobrar imposto é bom demais. Então eu vou dizer que toda a minha área é urbana, para cobrar sobre tudão. Só que o CTN diz, olha, para o município definir determinada área como urbana, ele tem que levar benefícios típicos de área urbana. Ele lista uma série de benefícios
meio fio, água encanada, cita vários benefícios, escola a uma distância mínima, e diz que o município tem que levar, o poder público municipal levar pelo menos 2 desses benefícios para que ele considere aquela área urbana, e ainda excetua o caso de se aquela área estiver em área de expansão urbana, de loteamentos aprovados, aí já pode cobrar mesmo sem esse benefício. Inclusive tem uma decisão recente do STJ dizendo claramente que mesmo sem ter aqueles benefícios típicos, se estiver em área de expansão urbana, pode cobrar IPTU. Mas a aula aqui não é sobre IPTU, é só para que você vejam que tudo isso é resolvido por uma norma que tem força de lei complementar, que é o nosso Código Tributário Nacional, certo? Agora, atenção ao seguinte, para que não fique só o exemplo. Isso aqui como exemplo já estava bom. Exemplo de norma que dispõe sobre conflito de competência. Só que lembrar que em 1967 veio uma nova Constituição. Constituição 67. Até 67, pessoal, não existia no Brasil lei complementar e ordinária. Era só lei. Lei. Aí em 67 veio a Constituição dizendo que algumas matérias teriam que ser disciplinadas em lei complementar. Aí a outra lei, comum, corriqueira, usual, foi chamada pela nova Constituição de ordinária. Lei ordinária, pela doutrina, né, de ordinária, né? Ordinária significa o comum, corriqueiro, usual. Quando a Constituição não pedir lei complementar expressamente, ela quer a lei ordinária mesmo, aquela ordinária de todo dia. Eu sei que o El-Chan transformou o sentido da palavra ordinária, mas o comum, o ordinário significa o corriqueiro, usual. Ponto. Em 66, quando o CTN foi editado, ele tinha, portanto, status de lei, lei comum. Não tinha esse status que tem hoje de lei complementar. Em 66 foi editado um decreto-lei, depois do CTN, número 57, de 1966. E esse decreto-lei trouxe uma regra que disse que imóvel com, vou simplificar, destinação rural, que ele fala destinação agrícola, pastoril, cita um conjunto de coisas, mas imóvel com destinação rural, mesmo em área urbana, paga ITR. Então, para esse caso específico, ele mudou o critério. O critério agora vai ser a utilização, para imóvel que estiver em área urbana com destinação rural. Esse decreto-lei, com força de lei, muita gente esqueceu da existência dele, porque em 1972 veio uma lei que revogou esse decreto-lei todo. Depois que foi revogado, ele sumiu dos vademecums, ninguém lembrava mais da existência desse decreto-lei, até que um advogado brilhante criou uma tese nos anos recentes. O advogado viu, opa, tem esse constituinte, esse cliente que tem um imóvel que está em área urbana com destinação rural, se ele pagar ITR é melhor, né? Pagar ITR é melhor do que IPTU, né? ITR é mais baixo. Só um detalhe, só para que você veja como o ITR já é mais baixo, por vários detalhes, vou dar só um. ITR não tem P. IPTU tem um P. ITR só tem o T, né? Então ITR é imposto territorial, só incide sobre o terreno. IPTU é predial e territorial, incide sobre prédio e terreno. Então se você pegar um imóvel que está em área urbana, se tiver alguma coisa construída nele, se der destinação rural, e usar a tese que aquilo ali é rural para não pagar IPTU, você deixa de pagar sobre a construção. Vai pagar só sobre o valor do terreno. E ainda tem outras coisas, a lei é bem pequenininha para quem usar o imóvel todo, então várias vantagens. Aí o cara levantou a seguinte tese, com a qual o STJ concordou. Então a tese que eu vou citar é a vencedora, cobrada em prova sempre, certo? Dizendo, primeiro, quando o Decreto-Lei 57/66 alterou a regra para imóvel em área urbana com destinação rural, quando ele fez isso, o CTN ainda não tinha status de lei complementar. Nem existia lei complementar à época. Então ele derrogar e revogar um pedaço, revogou um pedacinho do CTN, mudando o critério para esse imóvel. Muito bem, chega em 1967, tanto o CTN quanto o Decreto-Lei 57/66, nesse ponto, que alterou o CTN, foram recepcionados ambos como lei complementar. E em 1972 veio uma lei ordinária que quis mudar o critério novamente, mas não conseguiu. Quis revogar todo o Decreto-Lei de 57/66, mas não derrubou todo. O pedacinho que dispunha sobre conflito de competência permaneceu, porque esse pedacinho tem status de lei complementar. Porque a Constituição 67 tem um artigo bem parecido com o 146 da Constituição atual. Dispor sobre conflito de competência é matéria de lei complementar. Então, por conta dessa regra que estamos estudando, parece besteira, teoria, prevaleceu no Brasil por conta desta regra a tese de que imóvel em área urbana com destinação rural paga ITR. O CTN diz exatamente o contrário, mas foi com base nessa tese de que só lei complementar trata dessa matéria e, portanto, esse ponto que tem estado de lei complementar foi por conta dessa tese que acabou
acabamos com essa decisão do STF. Agora, além disso, estamos falando, não vamos perder o fio da meada, do artigo 146, que submete várias matérias à lei complementar. A primeira dela dispor sobre conflito de competências. A segunda matéria reservada à lei complementar, regular as limitações constitucionais ao poder de tributar. A Constituição traz essas limitações que estudamos, comentamos na live passada, nas duas lives passadas. E vocês devem lembrar que eu citei que existe uma imunidade na Constituição, que está previsto lá no artigo 156, a linha C, que é a imunidade para partidos políticos, suas fundações, entidades sindicais dos trabalhadores, instituições de educação e assistência social sem fins lucrativos que atendam os requisitos estabelecidos em lei. Aparece só a palavra lei. E o seu professor de Direito Constitucional diz corretamente que quando a Constituição fala lei, sem dizer se a lei é complementar ou ordinária, ele está falando da lei nossa, comum, corriqueira, todo dia, lei ordinária. Não precisaria lei complementar. Só que o Supremo Tribunal Federal disse, só lei complementar pode tratar desse assunto. Disse isso derrubando medidas provisórias que a União tentou editar para falar da matéria. Lembra que medida provisória não pode tratar de assunto reservado à lei complementar. Mas de onde é que o Supremo tirou que aquela lei, se ali está escrito só lei, tem que ser complementar? Ora, a Constituição, quando quer lei complementar, não diz expressamente? Sim, a Constituição disse expressamente. Só que não disse no próprio artigo 156C, disse no outro local, disse no local em que estamos estudando. O artigo 146 da Constituição diz que cabe a lei complementar, inciso 2, regular limitações ao poder de tributar. Então, qualquer norma que venha a querer detalhar requisitos para gozo de imunidade, requisitos para detalhamento de limite de princípios constitucionais tributários, essa norma tem que ser uma lei complementar editada pela União, senão ela será inconstitucional. Agora, de todas as matérias reservadas à lei complementar, o que mais cai em prova é do inciso 3 do artigo 146. Aí, antes, leia meu livro, entenda como isso funciona, mas é fundamental, em primeiro lugar, decorar, memorizar todos os itens do inciso 3º do artigo 146 da Constituição. Porque esse artigo 146 é o que diz que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária. Aí é uma discussão muito grande o que é norma geral, o que é específico. Até que grau de especificidade pode descer uma norma geral sem invadir competência alheia. Só que em matéria tributária, a Constituição traz uma bengala para o intérprete, para ele ficar, isso é geral ou específico? Será que tratar de pressão e decadência tem que estar em norma geral? Não. Na realidade, não deixou para o intérprete. Pressão e decadência tem que estar em norma geral, porque a Constituição já diz que algumas matérias devem ser consideradas normas gerais. Veja o artigo 463, diz que cabe à lei complementar dispor sobre normas gerais em matéria tributária, especialmente sobre. Então a ideia é, tudo que for norma geral tem que estar em lei complementar. Agora, aquelas que são citadas ali, especialmente aquelas, tem que estar necessariamente em lei complementar, certo? Aí aparece lá prescrição e decadência, daí vem a súmula vinculante do Supremo número 8, dizendo que algumas leis foram editadas, como a lei 8.212, os artigos 45 e 46, 8.212, bonitinha a lei mais ordinária, tratou sobre decadência e prescrição de contribuições para a Seguridade Social. Cuidado, contribuições para a Seguridade Social, tem muito professor de previdenciário que chama de crédito previdenciário. Não vou dizer que está errado, não. Coitado dos professores de previdenciário, eles só têm esse crédito, né? Se não tiver esse crédito aí, eles não ficam sem crédito nenhum. Mas crédito previdenciário é crédito tributário. É crédito tributário. Então segue as regras do CTN. Uma lei ordinária não poderia dispor sobre prazo de prescrição e decadência. Certo? Então você tem que memorizar que conceito de tributo, de suas espécies, prescrição, decadência, lançamento, crédito, tudo aquilo que está ali listado tem que estar em lei complementar. A lei que vai tratar do Simples Nacional está lá previsto, o regime simplificado de tributação, unificado, todo aquele detalhamento você tem que memorizar, cai em prova pra caramba. E aí, nesse ponto, o livro tem um conjunto de decisões do Supremo, sempre mostrando, ó, isso aqui é inconstitucional porque tem que estar em lei complementar, então você tem que conhecer bem essas decisões. Estou aqui falando do capítulo 3 do livro. Na realidade, se vocês forem olhar, o item 3.1.1.1 fala da teoria da recepção, o que é norma geral, e traz alguns detalhamentos que vocês têm que memorizar. Mas fundamental, memorizar o texto da Constituição. Bem, depois vem uma parte do livro que é mais teórica, você tem que ler para ter conseguir entender
as questões que tratam desse assunto usando aquele vocabulário, mais um glossário para você entender o que é competência privativa, o que é competência comum, o que é competência cumulativa, o que é bis in idem e o que é bitributação. Mas de matéria mesmo, para ser cobrada sem ser só pura teoria, para aprofundar mais, para fazer questões mais complexas, aí a gente entra na parte de legislação tributária. E aí vem inicialmente um conceito de legislação tributária. Na prática, legislação tributária envolve todas as normas. Quando eu falo das normas, eu estou falando dos mandamentos gerais e abstratos. Se é geral e abstrato. Geral porque é para todo mundo, sem ter um destinatário específico. Abstrato é porque não fala em caso concreto, fala de hipótese. Então, por exemplo, se um auditor fiscal lava no auto de infração dizendo que a empresa X tem que pagar R$1 milhão de imposto de renda porque recebeu o rendimento de tal data e não pagou, você tem um mandamento dado por um órgão público, só que ele é individual, porque é para a empresa X, e ele é concreto, porque não está falando de, na hipótese de, naquela data tal, a empresa X teve receita e não contabilizou. Então, claro que esse auto de infração não integra a legislação tributária. Mas as normas que o auditor usou para autuar, aquelas que dizem que o faturador do imposto de renda é assim, assim, assado, que o cálculo tem que ser feito assim, o pagamento é assim, a declaração tem que ser feita dessa e tal forma, aquele decreto que regula o procedimento disso, tudo isso integra a legislação tributária. Desde a Constituição e suas emendas, quando versarem sobre matéria tributária, até o mais subalterno dos atos administrativos. É aquela portaria do setor de atendimento da Receita lá, dispondo sobre procedimento para você fazer uma compensação, aquilo integra a legislação tributária, certo? Então, nesse contexto, o artigo 96 do CTN, como nós explicamos detalhadamente, ele tem que ser visto com as luzes atuais. O artigo 96, colegas, é um artigo de 1966, não existia medida provisória, resoluções do Senado não tinha a importância que tem hoje em matéria tributária. Então, claro que a gente tem que ler esse artigo 96 com as luzes atuais, sabendo que existem várias outras normas que compõem o nosso ordenamento jurídico tributário que integram também a legislação tributária. Mas estudem o que o CTN fala a respeito daquela matéria, sem deixar de lado, como a gente não deixa no livro, de estudar a parte da Constituição que trata de normas diferentes, né, que não estão ali citadas. Medida provisória. Você tem que conhecer bem as regras. Você estuda lá em Direito Constitucional sobre medida provisória e as peculiaridades tributárias. Sabe que a medida provisória, com a sua prorrogação, vai ficar 120 dias em vigor. E tem tributo, contribuições para a Seguridade Social, por exemplo, que para você começar a cobrar, basta passar 90 dias. Então, nos últimos 30 dias da vigência da medida provisória, o tributo já começa a ser cobrado. E se a medida provisória for rejeitada? Aí você vai ter que adaptar o seu conhecimento de constitucional para tributário. Rejeitou, a Constituição tem uma frase que é até engraçada, de tão inócua, que diz que a medida provisória que perder a eficácia por decurso de prazo, né, ou por ser rejeitada, ela perderá a eficácia desde o início. Se perder a eficácia desde o início, tem que devolver o tributo, né? Só que a Constituição diz que o Congresso, né, vai editar um decreto legislativo dizendo sobre os efeitos que a medida provisória gerou. As relações jurídicas foram geradas, ou seja, se vai devolver o tributo ou não. E diz que se não for editado esse decreto legislativo no prazo, as relações continuam regidas pela MP. Ou seja, se continuam regidas pela MP, o dinheiro não é devolvido. Então você tem que adaptar esse seu conhecimento de constitucional para tributário, para resolver as questões de direito tributário. Saber que é possível a edição de lei delegada em matéria tributária, nós falamos disso lá quando tratamos das limitações constitucionais ao poder tributar. Você saber bem o artigo 68 da Constituição, saber que o Congresso pode autorizar o presidente da República a editar uma lei criando um tributo. Mas lembrar, editar lei. Na sistemática de lei delegada, o Congresso edita a resolução, autoriza o presidente a criar lei. O que não pode acontecer é o Congresso autorizar o presidente a, por decreto, criar um tributo. Isso não pode ser feito conforme nós comentamos anteriormente. Deem atenção no livro ao tópico que trata dos tratados e convenções internacionais, que é o tópico 3.2.2, porque o CTN tem um dispositivo esquisitão, que eu explico exatamente o alcance. Um dispositivo lá no artigo 98, que vai dizer que os tratados e convenções internacionais revogam a legislação tributária com eles incompatível, tudo bem, tratado em matéria tributária tem força de lei sempre. Claro, você sabe, lá direito constitucional, que quando o tratado versar sobre direitos humanos e for aprovado num ritual semelhante a de uma emenda à Constituição, ele terá força de emenda. Mesmo quando não é aprovado em ritual de emenda, ele tem uma força que está acima da lei, mesmo estando abaixo da Constituição. Bem,
Mas isso é para tratar sobre direitos humanos. Claro que um bom advogado pode pegar um tratado que traga garantias para o contribuinte, dizer que estiver sobre direitos humanos e tentar falar dessa hierarquia mais acima. Mas em prova, não coloquem palavra na boca da banca. Se a banca não disser que é um tratado que, em matéria tributária que configura direitos humanos, se não disser que é só tratar sobre matéria tributária, aquele tratado tem força de lei ordinária. Só que o artigo 98 que eu falei diz que esse tratado internacional em matéria tributária será observado pela legislação tributária superveniente. O que significa ser observado pela legislação superveniente? É porque a legislação superveniente tem que obedecer ao que está no tratado, não pode dispor de maneira diferente do que está no tratado, o tratado é irrevogável, fica nesse status supralegal mesmo. Então, a gente detalha como isso funciona em matéria tributária e mostra que, na prática, o que o judiciário tem entendido, que não é questão de o tratado ser considerado exatamente uma norma que está no status superior. É porque o tratado ele é considerado uma lei especial. Deixa eu dar um exemplo aqui. Se uma empresa no Brasil fez pagamento a alguém que mora na Suécia de rendimento, a fonte pagadora no Brasil, pela lei brasileira, tem que reter imposto na fonte. Lá na Suécia, provavelmente vão dizer, recebeu o dinheiro aqui, vai ter que pagar imposto de renda. Então vai haver bitributação. Dois entes diferentes, não entes federados, dois entes soberanos, dois estados e nações cobrando imposto de renda sobre um pagamento só. Não tem como um país impedir o outro de cobrar, um estado impedir o outro de cobrar. O que é que se faz? Um tratado internacional. O Brasil tem um tratado com a Suécia prevendo tributação só num dos países. Não vou detalhar como funciona não, porque a aula não é sobre isso. Tá? Aí o que é que acontece? O Tratado Brasil-Suécia revogou, como diz o CT, na lei brasileira de imposto de renda? Não. O tratado, ele na realidade é considerado uma lei especial. Aí você aplica aquela ideia que a lei especial prevalece sobre a lei geral. Então, quando envolver Brasil e Suécia, tem uma regra especialmente criada para dispor sobre Brasil e Suécia. O tratado continua vigente para tratar todos os outros casos. Então, quando vem um tratado em matéria tributária dispondo de maneira diferente, quando vem uma lei em matéria tributária dispondo de maneira diferente de um tratado, você aceita que a lei, quando um tratado fala de determinado caso, vem a lei, você vai compatibilizar os outros, não, o tratado é uma regra especial. Agora, a gente vai trazer jurisprudência, mostrando como é que cada um pensa, fazendo a diferenciação de tratado-lei para tratado-contrato, porque o tratado às vezes é geral e abstrato, ele tem uma força de uma lei e pode ser revogado. Quando ele é um tratado-contrato, ele tem uma força contratual e a gente tem que aplicar a teoria do ato jurídico perfeito, então tem vários detalhamentos que a gente coloca aí, mas fundamental memorizar o artigo 98 do Código Tributário Nacional e conhecer essa jurisprudência. Como existem várias controvérsias ainda em torno dessa matéria, lembro a vocês que as bancas tendem a cobrar o tema pela literalidade do artigo 98, mas quando a banca quer aprofundar mais, ela acaba entrando em detalhes jurisprudenciais. Então, daquelas normas lá, dê uma atenção especial, além de medida provisória e lei delegada, ao tratado internacional. Tá? Fala-se aqui também sobre um tratado importantíssimo, o General Agreement on Trade and Tax, o Acordo Geral sobre Tarefas e Comércio, que tem grandes repercussões no Brasil. Inclusive, foi com base nesse tratado que se chegou àquela conclusão de que quando uma mercadoria tem isenção no Brasil, do ICMS, por exemplo, uma mercadoria estrangeira que seja similar vai gozar da mesma isenção. Aí o que aconteceu? Os estados ficaram revoltados. Teve um caso que foi julgado, o primeiro foi sobre bacalhau, em que se deu isenção para peixe seco no Brasil, um convênio de ICMS previu a isenção, foi ratificado, e os importadores de bacalhau foram para a justiça dizendo, olha, bacalhau é um peixe seco, é um similar. Só que no Brasil tinha dado isenção para peixe seco, que seria um produto barato para as camadas mais pobres, não é aquele bacalhau importado lá da Noruega e tal. E os estados foram brigar com isso, discutir esse assunto, mas no final das contas se chegou à conclusão de que aquela regra do artigo 151.3 da Constituição, que diz que a União não pode dar isenção de tributos dos estados, ela vale para a União agindo como ente de direito público interno. A União legislando internamente. Quando o presidente da República assina um tratado internacional, ele não está agindo como chefe de governo da União, está agindo como chefe de Estado. Ele pode comprometer toda a República que é composta pela União com o minúsculo indissolúvel de Estados, DF e municípios.
União, o substantivo. Todos unidos. Então, aquele tratado internacional pode conceder isenção de tributos estrangeiros. A jurisprudência vem toda da aplicação do General Agreement on Trade and Tax, o tratado Acordo Geral sobre Tarifas de Comércio, que é bem explicado com esse detalhamento aqui que eu acabei de falar para vocês, mostrando essa jurisprudência, a evolução disso daí no item 3.2.2.4, que eu também peço que vocês deem atenção. Tudo isso aqui sobre legislação tributária. Depois o CTN vai tratar de vigência e aplicação da legislação tributária. E aí o cuidado primeiro, tem uma parte que é bem teórica, por exemplo, a parte de validade, vigência e eficácia, eu coloquei porque para o livro, tecnicamente, para introduzir esse assunto, é necessário, como introdução técnica, mas tenho certeza que vocês já estudaram isso em outros ramos de direito, então pode pular tranquilamente o item 3.3.1. Com direção do João de Júnior, vamos pular isso aí. Aí depois vem a parte de vigência no CTN. E aí o que vocês têm que ter cuidado? O que vocês estudam de vigência noutros ramos de direito, usando a LINDB, né, a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro, isso aí tudo que você estuda vale em direito tributário. Direito tributário é um ramo belíssimo do direito, eu tenho uma paixão por ele, adoro quem também tem paixão pelo direito tributário, mas é direito. Então a LINDB é a Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Então o que é que o CTN vai fazer? Na parte de vigência e aplicação, o CTN somente vai tratar dos pontos em que há uma diferença, uma peculiaridade em direito tributário, que é diferentão dos outros ramos. Certo? Então o CTN, e é nessa sequência que eu analiso, quando vai falar da vigência espacial, veja, vigência espacial, a regra é a territorialidade, né? Obviamente, quando o Estado de São Paulo edita uma lei, a vigência dessa lei é para ser dentro do território do Estado de São Paulo. Essa regra é tão óbvia que o legislador, nesse caso, usou uma técnica bem curiosa para dispor sobre a matéria. Veja se vocês já viram isso em outros lugares. Tributário não é de Deus não, mas ele deu uma força para ficar tão belo o ramo, doutora magistrada promotora. Mas, vejam que técnica legislativa curiosa. A regra da territorialidade é tão óbvia, que o CTN nem escreve a regra. O CTN vai tratar só da exceção. Já viu uma norma que não fala da regra, só fala da exceção? Em nenhum lugar do CTN está escrito que a lei tributária terá vigência dentro do território da entidade que expedir. Não. O que o CTN diz é: a lei tributária terá vigência fora do território da entidade que expedir. Aí cita os dois casos. As bancas adoram cobrar porque são excepcionalíssimos. Em que caso uma lei de São Paulo pode ter vigência no estado de Minas Gerais? Aí aparece quando houver convênio entre os entes federados, por exemplo, equipes de fiscalização que trabalham na fronteira, na divisa, na realidade, a fronteira entre países, na divisa entre São Paulo e Minas, trabalhando em conjunto usando a legislação procedimental de um dos estados, por exemplo, de São Paulo. Aí você teria a aplicação da lei paulista em Minas. Então, quando houver convênio, ou quando houver previsão em norma geral editada pela União. E o CTN diz previsão nesta nele mesmo, né? No próprio CTN, que é a lei de normas gerais, ou em outras normas gerais, editadas pela União. Vou dar um exemplo que está nesta norma geral, que é no CTN. O CTN, lá mais à frente, ele fala do que acontece quando se desmembra um ente territorial criando um outro. Suponha que o Estado de São Paulo for desmembrado e criou-se um Estado São Paulinho. Tem São Paulo grande, ficou o São Paulinho pequenininho lá. Certo? Aí o que é que vai acontecer? O ente novo, São Paulinho, não tem nenhuma lei. Certo? Portanto, não tem nenhum tributo criado. Vai ter que criar sua Assembleia Legislativa, criar suas instituições, criar seus tributos. Criando tributo, teria que obedecer anterioridade, noventena, um monte de coisa para começar a cobrar. Aí você tem que dizer, olha, salvo expulsão em contrário, o ente que se criar mediante desmembramento territorial de outro, esse que eu citei, São Paulo, seria um desmembramento territorial de São Paulo, ficará utilizando a legislação deste outro até que crie sua própria. Ou seja, São Paulinho iria usar a legislação de São Paulo até que entrasse em vigor a sua própria legislação. Então teremos vigência extraterritorial da legislação de São Paulo, que estaria vigendo em um território que não é mais território de São Paulo. É essa a lógica. Então, quando houver tratado, quando houver convênio entre os entes federados, vai haver vigência extraterritorial, e quando houver lei de normas gerais da União prevendo essa extraterritorialidade. Isso na parte de vigência. Quando se fala na parte de vigência temporal,
vigência no tempo, a partir de quando a legislação está, o CTN vai trazer algumas situações em que a regra de vigência é diferente da lei de introdução às normas do direito brasileiro, certo? A LINDB tem aquela história, quando uma lei foi editada e não disser a data de sua vigência, ela vai entrar em vigor 45 dias após sua publicação e 3 meses após sua publicação tiver vigência no exterior. Bem, isso vale em tributário? Vale. Mas para a legislação complementar tributária, o CTN vai trazer regras diferentes. O artigo 103 do CTN vai dizer, olha, se é um ato normativo editado pela autoridade administrativa, por exemplo, uma portaria editada pela Receita, uma instrução normativa da Receita Federal, se não disser a cláusula de vigência, o CTN vai dizer, espera 45 dias não, vigência na data da publicação. Vejam que é diferente. Se fosse uma lei tributária que não dissesse a vigência, usava a LINDB. Como é um ato normativo editado pela autoridade administrativa, a vigência é de imediato. Então você vai verificar ali quais são as normas que têm vigência diferente. Certo? Isso aí é explicado, porque vejam, repito, a parte da legislação do CTN vai tratar dos pontos em que o direito tributário é diferentão quando comparado com outros ramos de direito. Ok? E depois disso, a parte sobre vigência e aplicação, a mais cobrada, é a parte que trata das exceções ao princípio da irretroatividade. Aqui, ainda tem um tempinho? Tem. Cuidado. Porque aquele princípio constitucional da irretroatividade está lá no artigo 153, a linha A da Constituição, não se pode cobrar tributo com relação ao fato gerador ocorrido antes da vigência da lei que o instituiu ou aumentou. Esse não tem exceção nenhuma, zero. Nunca, jamais você pode criar um tributo hoje e cobrar para fato gerador passado. Criar imposto sobre grandes fortunas hoje e cobrar sobre fortunas que existiam no passado. Isso é impossível. Aumentar um tributo hoje e cobrar alíquota para o passado. Não pode. Tem até um caso de que isso acontece economicamente, mas não acontece juridicamente. Então, juridicamente, não há exceção a essa regra. Se tem negócio de econômico e jurídico, eu explico lá, tá? Não vou voltar para esse ponto, não. Agora, esse princípio não tem exceção. Agora, há casos em que a lei tributária, ela pode ser aplicada para o passado. Nunca para cobrar tributo foi criado ou cobrar tributo foi aumentado, que aí agrediria aquela regra sem exceção. Mas há casos que uma lei tributária pode ser aplicada para o passado, certo? E aí vocês têm que olhar, o livro explica, dando os exemplos, mas olhar com carinho para o artigo 106 do CTN, que diz que a lei tributária se aplica a ato ou fato pretérito, aparece em 2 casos. Primeiro, quando for interpretativa. Então, por exemplo, uma lei dizia, se a escrita fiscal do contribuinte for emprestado, o lucro vai ser arbitrado. Emprestável. Aí fica o fiscal, o que é emprestável? O fiscal acha que porque está bagunçado é imprestável. Outro já diz, não, se eu consigo achar os dados aqui, ela é prestável. Aí cada um autua de um jeito. Os contribuintes impugnam. Vai bater na justiça isso. 2 processos, um autor pensou de um jeito, um auditor pensou de outro jeito. Aí, anos depois, o Congresso edita uma lei dizendo, olha, para efeito de interpretação da lei número 1, interpreta-se como imprestável a escrita do contribuinte. Certo? Entende-se como imprestável, então para efeito de interpretação entende-se como imprestável, aí explica quais são os casos. Essa lei é interpretativa. Aí o juiz que vai julgar um processo, o juiz vai julgar, por exemplo, as 2 autuações. Eita, tem uma autuação aqui, 2 autuações feitas antes da lei. Um auditor interpretou de um jeito, um outro auditor interpretou de outro jeito. Eu vou interpretar como? O juiz pode usar a lei nova? Pode e deve. Porque a lei nova, apesar de ser uma lei posterior aos fatos geradores, posterior até às autuações, ela é uma lei que não cria uma nova regra. A regra é do mesmo jeito, é a mesma. Se é imprestável, arbitra o lucro. Essa lei, ela é interpretativa. Então ela pode retroagir porque é interpretativa. O primeiro caso que a lei pode retroagir é a lei que é expressamente interpretativa. Segundo caso, em que a lei pode retroagir, aí todo mundo vai saber fácil, porque é de inspiração do direito penal. E aqui só vai valer para o direito tributário penal. Lembrar, direito tributário penal é aquela parte do direito tributário que versa sobre infrações. Aqui diz, olha, quem fizer determinada coisa toma uma multa. Cuidado, tem uma coisa que o pessoal adora cobrar, principalmente eu já vi cobrar muito em prova para delegado da Polícia Federal. Delegado de polícia, principalmente da Polícia Federal, que é tributária, né? Perguntar o seguinte, ó. Qual a diferença de direito tributário penal para direito penal tributário? Aí são daquelas coisas que o professor ensina em sala de aula e o cara aprende, é fácil, mas depois mistura. Mas você não vai misturar nunca. Sabe por quê? Porque tem um macete para você. Basta você olhar com carinho, um macete, a técnica mesmo, para a primeira palavra. Direito tributário penal é direito tributário.
Não vai falar de crime, vai falar de tributário. A qualificação como tributário penal é porque trata da parte tributária que fala de infrações, mas aplicando multa, punições tributárias, pena de impedimento, só isso. Agora, direito penal tributário, olha a primeira palavra penal, direito penal. O qualificativo tributário é porque fala de crimes contra a ordem tributária. A Lei 8.137, que trata dos crimes contra a ordem tributária, é uma lei de direito penal tributário. Agora, apesar do direito tributário penal ser direito tributário, ele sofre influência, se inspira no direito penal em alguns pontos, né? Interpretação melhor para quem está sendo acusado, né? Em dúvida pro réu, mas aqui o mais importante para a gente. A lei tributária penal só que fala sobre infrações. Isso não vale para a lei que trata de tributo. É para que fala de infração, que define infração e combina penalidade, prevê multa. Ela retroage para beneficiar os infratores. Então, se quando você cometeu uma infração, a multa por aquela infração era de 20% do valor do imposto, mas quando foram lhe autuar, aplicar a multa tinha descido para 15%, o auditor tem que aplicar a multa de 15%. E cuidado, se quando você cometeu a infração, a multa era de 20%, depois veio uma lei, diminuiu para 10%, depois veio outra lei, aumentou para 15%, quando o auditor foi aplicar, a multa já era de 15%. Mas mesmo assim ele vai ter que aplicar a multa de 10%. Quando eu explico isso, tem aluno, Ricardo, vai aplicar uma lei que está aí no meio, que não estava em vigor nem na data em que o cara cometeu a infração, nem na data da autuação. Eu digo sim. Sabe o que é que acontece na linha do tempo? O cara cometeu a infração, podia ser multado com 20. Quando vem uma lei diminuindo a multa para 10, ele passou a ter o direito de ser punido só com 10. Mesmo sem ser punido, mas ele já tem o direito de ser punido só com 10, porque essa lei já retroagiu, já gerou o efeito de possibilitar a ele, garantir ele uma punição menor. Quando vier uma lei nova aumentando para 15, essa lei é pior para ele, porque ele já tem o direito de ser punido com 10. Então, se der uma sequência de leis, você pega a menor das alíquotas de multa e aplica. Agora, para tributo, isso não vale. Para tributo é da data do faturador, não importa se é melhor, se é pior, coisa alguma. Tá? Então, a lei tributária penal retroage para beneficiar, cuidado que tem um limite. Parece com direito penal, né? Mas tem uma diferença. Apesar de retroagir para beneficiar, encontra um obstáculo na coisa julgada. Porque veja que esse artigo 106, com o meu detalhe bem direitinho no livro, explico isso claramente, dizendo que ele que vai dizer em que caso a lei retroage, você vai ver que todos são casos em que há uma lei melhor para o infrator, ele deixa claro que aquela retroatividade vai existir somente enquanto não houver decisão definitiva. Enquanto não houver trânsito em julgado. Se tratando de ato não definitivamente julgado, aí vem os casos que retroagem. Se for olhar os casos, são todos os casos em que a lei trata de infrações e é melhor para o infrator. Já houve discussão na justiça sobre que trânsito em julgado é esse, a noção de conhecimento, a noção anulatória, o que é. A justiça teve a decisão mais favorável possível ao contribuinte, dizendo enquanto não terminar a execução e o risco botar o dinheiro no bolso e o crédito estiver extinto, a lei que vier melhor sobre infrações vai retroagir e vai beneficiar. Bem, colegas, são esses exatamente os pontos que são mais importantes nesse resuminho aí de 50 e poucos minutos, 53 minutos, sobre o capítulo 3 do nosso livro de Direito Tributário. Dê atenção especial a esses pontos. Pule aquela parte que eu mandei você pular, claro, se você não estudou por outros livros, quer ter conhecimento, quanto mais ler, melhor. Mas se você quer otimizar seu estudo, dê atenção especial a esses pontos, porque com certeza você vai resolver a grande maioria das questões que vier a ser cobrada sobre essa matéria. Já convido você para a nossa próxima live, em que a gente vai discutir o capítulo 4 desse nosso livro. Se teve, o Instagram tá meio instável, eu acho que agora não sei se a transmissão foi toda corretinha, toda tranquila. Mas, de qualquer forma, se houve alguma interrupção, esse vídeo fica disponível nas minhas redes sociais para quem quiser acompanhar, como também estão disponíveis os vídeos anteriores, tanto nas redes sociais da editora Juspodium, quanto nas minhas redes sociais. Muito obrigado. Magistrada ou promotora, estarei aqui. Eu fico feliz de você estar sempre participando, estar sempre presente. Marília Gomes, muito obrigado pela presença, agradecendo. Eu que agradeço por você ter despendido esse tempo comigo. Também para todos que fizeram o gestinho aí, legal. Eduardo Eige, o AGE, Patrick Seixas, Emanuela Mouzinho, Popó Luna, Patrick Seixas, Adalberto Andreada, magistrado promotor novamente, que sempre participa bastante, Gaspar,
Esdras, todo mundo que desse mensagem, Eduardo novamente, Davi Guimarães, ou David Guimarães, Maria Graça Carneiro, todos vocês que participaram, que mandaram mensagem. A gente fica aqui, o tempo é bem restrito, né? A live no Instagram, se passar de 60 minutos, eles derrubam. Então o tempo é bem restrito, a gente tenta aqui responder algumas dessas perguntas e ser o mais útil possível para vocês. O objetivo é que você que usa meu livro como material de estudo, agradeço bastante pela escolha, né? Cada vez mais tem gente usando esse livro. Saiba junto com o autor, leia o livro junto com o autor para que você tenha o melhor rendimento possível. Então, até a nossa próxima live. Muito obrigado pelos elogios. Michela Martins, obrigado também pelo elogio, exagerado até. Muito obrigado mesmo, considero o melhor. Obrigado mesmo, de coração. Até a nossa próxima live. Bons estudos. Tchau, tchau.